Olá, eu sou Micaele Frota Gama. Atualmente estou no sexto módulo do curso técnico de Química. Faço parte do Núcleo de Estudos em Agroecologia, NEA, e sou bolsista do projeto de Estudos Morfológicos Sensoriais de Plantas Medicinais utilizados por comunidades tradicionais do Maranhão. Tenho como orientadora Georgiana Eurides de Carvalho Marques. Bom, atualmente eu já concluí o meu projeto, mas eu venho a partir dessa pequena apresentação fazer com que vocês compreendam um pouquinho mais sobre ele. A escolha e o teste involuntário do ser humano a melhores plantas para a cura de doenças de forma empírica está presente há mais de 6.000 anos. Ao se experimentar as plantas, elas eram divididas entre aquelas que serviam de alimentos, aquelas que curavam males e rejeitando aquelas que se demonstravam tóxicas ou inúteis. Esse conhecimento era transmitido por gerações. Não se sabe o certo início da descoberta das propriedades vegetais, porque são conhecimentos de origem muito remota. Todavia, sabe-se que o homem neandertal tinha ciência de ao menos 8 espécies de plantas com valor medicinal há milhares de anos. Os remédios à base de ervas são formas antigas de cuidados com a saúde pela humanidade, com a sua presença na maioria da população mundial. Também ressalta-se que a fitoterapia e o uso de plantas medicinais fazem parte da prática da medicina popular, sendo um conjunto de saberes carregados por usuários e praticantes. O Brasil, além de dispor da mais ampla e diversificada fauna e flora, possui milhares de plantas medicinais. As práticas relacionadas ao uso de plantas medicinais são o que muitas comunidades tradicionais têm como alternativa viável para o tratamento de doenças ou manutenção da saúde. No estado do Maranhão, ainda é possível encontrar várias comunidades que utilizam as plantas medicinais como principal fonte para a cura de doenças. Atualmente existem programas como Farmácia Viva. Ele foi adotado pelo nosso estado. O projeto consiste basicamente no cultivo, conservação e utilização de plantas medicinais. Também na produção de alguns tipos de plantas medicinais, das quais serão concedidas no Sistema Único de Saúde, o SUS. É claro, somente com receita médica. Mas isso também significa um notável passo. Isso incentiva o uso e conhecimento sobre tais plantas. Atualmente, existe uma ameaça ao acervo de conhecimentos empíricos e ao patrimônio genético, que possuem valor inestimável para as futuras gerações, ocasionado pela degradação ambiental e a intrusão de novos elementos culturais acompanhados pela desagregação do sistema de vida. Outro elemento que ameaça o patrimônio genético natural é o fato que a pesquisa científica sobre plantas utilizadas por comunidades tradicionais brasileiras é recente, portanto é pouco documentada. Isso também aliado à forma delicada como esse conhecimento é mantido através de uma tradição oral. Para o tratamento de doenças ou estabilidade da saúde, as plantas medicinais são a principal alternativa viável. O conhecimento sobre as plantas medicinais são passados de geração em geração. Todavia, esse senso comum é ameaçado pela consequência e a dinâmica social do grupo comum. Por exemplo, o maior contato dessas comunidades tradicionais à sociedade, assim expondo às pressões econômicas e culturais, a maior facilidade do acesso de serviços da medicina moderna, a migração interna de pessoas, se deslocando de suas comunidades tradicionais às zonas urbanas em busca de melhores condições de vida. A consequência é a perda do conhecimento passado por várias gerações. Partindo desse pressuposto, o objetivo desse trabalho foi contribuir na reflexão sobre o uso de plantas medicinais, assim evitando a perda de informações preciosas por desinteresse da população. O presente trabalho traz consigo mais evidências da importância do uso de plantas medicinais, com ênfase nas plantas medicinais utilizadas em comunidades tradicionais do Maranhão. Para isso, foram realizadas medições morfométricas e sensoriais de frutos de anajá, guajiru e araticum, a fim de na caracterização das espécies para o reconhecimento de suas propriedades terapêuticas. Para realizar as medições, utilizou-se um paquímetro digital para determinar diâmetro, comprimento, altura, peso dos frutos e folhas das espécies analisadas,
Para a determinação do peso, foi utilizada uma balança analítica digital, com valores determinados em grama. No Guajiru, suas folhas foram coletadas no município de Raposa e os frutos no município de Passo do Lumiar, onde foram realizadas medições morfológicas com suas folhas e frutos, respectivamente. As folhas foram coletadas em São Luís, onde foram separadas em 5 grupos com 10 folhas para se determinar a altura e seu comprimento. Para a caracterização dos frutos, foram utilizados 200 frutos, separados em 2 grupos, contendo 100 frutos em cada grupo. No Anajá, os frutos foram coletados no município de Presidente Juscelino e São Luís, sendo realizadas medições morfométricas apenas de frutos, com as amostras distribuídas em 300 frutos, divididos em 3 grupos de 100 frutos para análise. No Araticum, suas folhas e frutos foram coletados no município de Cachoeira Grande, em que foram realizadas caracterizações de 50 folhas, com a divisão de grupos com 10 folhas para facilitar as determinações. Nos frutos, as medições aconteceram para 6 frutos coletados. Guajiru, caracterizado como um arbusto silvestre que pode medir até 3 metros, com flores vistosas, com 5 pétalas e folhas orbiculares, que são utilizados para se fazer chá. O tronco possui um diâmetro de 15 a 30 centímetros e é áspero com manchas brancas. Quando partido, tem o cheiro adocicado com uma copa arredondada. Não há presença de tricomas e galhas. A folha apresenta uma coloração verde escura. O fruto se destaca pela coloração rosa, branca ou roxa escura. Apresenta uma única semente. E é consumido in natura ou também em doce, em caldas, compotas e geleias. Foi realizada a caracterização de 200 frutos, separados em 2 grupos contendo 100 frutos em cada grupo. Foram realizadas medições morfológicas com suas folhas. As folhas foram separadas em 5 grupos com 10 folhas cada, onde se mediu sua altura, seu comprimento e tirou-se a média. A altura média foi de 5,5 centímetros, com comprimento de 4,67 centímetros. A folha é um fator importante, pois as espécies geralmente se distinguem pelo formato e tamanho das folhas. A tabela 1 mostra a altura e o comprimento das folhas de Guajiru de acordo com os grupos de amostras, em que se observa uma leve alteração dos parâmetros analisados, demonstrando a regularidade do formato das folhas da espécie. Foi feita a caracterização de 200 frutos separados em 2 grupos contendo 100 frutos de cada grupo. Foram realizados já no ápice de sua fase madura a caracterização de frutos de Guajiru em São Luís do Maranhão. Observou-se valores médios de 28 cm de altura e 27,67 cm de corte transversal, com peso de 7,67 gramas. A palmeira Anajá, ou também conhecida como Anajá, apresenta um estipe ereto, simples e cilíndrico, sem perfilho. Ela é solitária e atinge na fase adulta 13 metros de altura e quase 57 centímetros de diâmetro. A altura do peito ela é extremamente resistente ao fogo. O seu fruto produz um óleo de cor clara e transparente, com propriedades físico-químicas que podem ser usadas na culinária, produção de biocombustíveis e outros produtos industriais. As medidas morfométricas dos frutos de Anajá mostraram uma média de comprimento de 5,37 cm, diâmetro de 13,12 cm e massa de 25,8 gramas, como podemos observar nas tabelas 3 e 4. Esse formato acompanha outra caracterização botânica, que relata que os frutos de Anajá são relativamente pequenos e geralmente cobertos no seu terço inicial pelo perianto. As variações dos tamanhos e pesos dos frutos de Anajá analisados é característico da planta, e uma revisão sobre os parâmetros físicos de frutos de Anajá na Amazônia verificou-se uma variação de peso de 17,2 a 38,27 gramas, diâmetro de 2,62 a 3,30 centímetros e, por fim, comprimento de 4,81 a 5,68 centímetros. O araticum é uma planta de cerrado que ocorre em áreas secas e arenosas, onde pode chegar a uma altura de 4 a 8 metros com crescimento lento.
Quando chega a esse ponto, o fruto costuma cair dos galhos e pode ser coletado no chão. O fruto é coberto por uma casca bem grossa e contém inúmeras sementes pretas e lisas presas à polpa. É consumido ao natural, mas a polpa é muito utilizada também para sucos, sorvetes e doces. Na determinação das características morfométricas dos frutos, foram observados uma média de altura de 54,8 mm, diâmetro de 59,1 mm e massa de 99,47 gramas. Os frutos analisados foram maiores se comparados à análise de Barro de 2019. Segundo o autor, as características morfométricas são influenciadas pelas condições ambientais nas quais a planta se encontra. Já nas folhas, foram separadas em 5 grupos, contendo 10 folhas cada, para uma melhor observação. Elas são compridas no formato de pena, o que rendeu uma média de 12,4 cm de altura e 3,2 cm de comprimento. Por fim, observou-se que mesmo os anajás coletados em regiões diferentes não apresentam muita diferença nos frutos analisados. O guajiru, anajá e os araticuns analisados preservam as características botânicas reconhecidas na literatura. Essas informações são importantes para o estudo etnobotânico, a fim de evitar erros de classificação e de uso das espécies com finalidade medicinal. As espécies vegetais medicinais são de grande importância, especialmente para comunidades e unidades de conservação, dando ênfase ao processo de desenvolvimento sustentável, melhorando as condições de vida dos povos tradicionais, pois esses demonstram um grande arcabouço de conhecimentos sobre vegetais e os processos empregados para o tratamento de doenças. Há necessidade de integração dos conhecimentos científico e tradicional para a consolidação de práticas de conservação das plantas. E por fim, algumas referências que serviram de base para o meu trabalho.